Graça não é a liberdade para pecar. Graça é o poder sobre o pecado. Os seus dias infrutíferos acabaram e você está a ponto de ser um dos cristãos mais frutíferos que vive na face da terra. Cheio de alegria, cheio de paz, cheio de entendimento, cheio de sabedoria, cheio de amor. Ame seus inimigos, ame aqueles que te maltratam. Você não pode fazer isso no natural, você precisa dar graça nas suas costas. Eu ouvi no Espírito, toda a sua desgraça acabou. Agora, Pai, nós estamos num período de transição no corpo de Cristo para que a graça apostólica possa vir sobre a igreja para protegê-la e providenciar para ela revelações sobrenaturais, para que ela possa lidar com todas as coisas que estão surgindo, não somente do lado de fora da igreja, mas que estão tentando vir para o lado de dentro da igreja. E tem um remanescente que será ousado, que andará em revelação e unção e segurará firme a bandeira firme do sangue. Eu te agradeço porque eles estão aqui nessa manhã. Eu te agradeço porque o conhecimento revelado do Espírito Santo fluirá nesta casa hoje. E que corações serão receptivos e conseguirão manter esse conhecimento revelado e levá-lo para casa com eles e levar para onde quer que eles forem. Eu te agradeço pela unção. Obrigado pelo fruto do Espírito. Obrigado pelos dons do Espírito. Oh, meu Deus, obrigado pela revelação, pelo conhecimento revelado. Não somente conhecimento, mas conhecimento revelado. E eu te agradeço que somos nascidos do seu Espírito e que podemos receber conhecimento revelado. Não somente receber, mas podemos aplicar. E não somente aplicar, mas podemos compartilhar com outras pessoas que talvez nunca tenham ouvido falar. Então, obrigado essa manhã por se mover no nosso meio. No nome de Jesus. Amém. Amém. Vá para seu assento, pega a sua Bíblia e o seu telefone. Bíblia e telefone. Vamos usar o telefone nessa manhã. Eu ouvi o Júnior falando lá em Columbus, Ohio, ele disse que a internet e os aparelhos não são ruins, apenas você precisa usar a parte boa deles, da internet, dos aparelhos. Existem coisas maravilhosas que Deus quer mostrar para você nessa manhã. Uma transição de vida, na verdade. Venha, filho. Uma transição de vida. Eu recebo sua semente. É uma semente de $100. Uma transição de vida acontecerá. Eu recebo, filho. Acontecerá nessa manhã. Em outras palavras, posso te falar que seus problemas estão resolvidos, todos eles. Todos eles. Apenas preste atenção, receba sua semente. Apenas preste atenção, venha. Deixe o Espírito Santo fazer o que ele quer fazer. E cada problema será resolvido. O que ele está falando? O quê? É uma semente de $3.000, bem ali. O que você disse, cada problema será resolvido. Cada doença será curada. Tudo que você precisa, conhecimento revelado, fé e a unção. Conhecimento revelado, fé e unção. Absolutamente não tem nada que essas coisas não possam mudar. Eu recebo. Ele traz bolos de dinheiro quando ele vem. Bolo. E ele deixa o envelope aberto para eu ver também. Vê como ele colocou? Aí, eu quero que você veja isso, apóstolo. Diga, dinheiro venha. É dessa forma que acontece, com sementes. Você precisa fluir com as sementes. Isso é para o seu bem. Não o meu bem, eu já venci, já consegui. Ao fazer a mesma coisa que eles estão fazendo aqui.
Estou fora de dívidas. Todas as minhas necessidades são supridas. Não tem nada que eu não possa comprar. Eu recebo, também amo vocês. Vocês estão com uma roupa tão bonitos. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu pastorei bastante tempo. Eu sei o que eu estou fazendo. Ela precisava daquilo. Ele vai cuidar dela. Especialmente quando eu vejo um homem, eu fico empolgado. Quando eu vejo um homem de verdade, eu fico empolgado, irmão, sabe? Homem de verdade. Eu fico empolgado. Aqui é o que vamos fazer essa manhã. Isso aqui. Eu quero treinar você a partir deste assunto aqui. Vivendo nos seus benefícios da graça o tempo todo. Anote isso aí. Vivendo nos seus benefícios da graça o tempo todo. Agora, quantos de vocês sabem como usar o telefone de vocês? Quantos de vocês têm a Bíblia no telefone e tem ali traduções, versões diferentes? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tem versões diferentes online, me mostrem aí. Deixa eu ver, ok. Nós vamos para uma versão específica agora, para a versão Paixão. E nós vamos ver 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Isso é novo para mim também. Nunca pensei que eu usaria esse telefone. Nós vamos usar esse telefone. Vocês usam para todas as outras coisas? Se você não sabe como usar seu telefone, eles vão colocar no telão para você o versículo. Mas eu quero, quantos de vocês sabem como sublinhar o versículo? Eu quero esse versículo sublinhado. Esse versículo que eu te falei, eu quero que ele seja sublinhado para que quando você voltar para esse telefone, você possa olhar para ele. Em 1 Coríntios 15, 10, na versão Paixão, você pode colocar no telão, filho. Mas a maravilhosa graça de Deus fez de mim quem eu sou. E sua graça para mim não foi infrutífera. Vocês ouçam agora. Mas a maravilhosa graça de Deus fez de mim quem eu sou. Então eu preciso saber como a graça funciona. Eu preciso saber que eu não vou chegar lá através da lei. Eu preciso saber que eu não vou chegar lá através de meus próprios esforços. Eu preciso saber que eu já estou lá. Eu preciso saber que quando eu misturo a graça com a fé, aquilo que já foi providenciado para mim, Satanás, o sistema do mundo e mais ninguém pode impedir. Você entende? Você está se movendo, por falta de uma palavra melhor, para uma dimensão verdadeira do Espírito Santo. O que eu disse, uma dimensão verdadeira do Espírito Santo. Quando você está nas realidades do Espírito Santo, não tem nada que possa parar. Essa Bíblia inteira pertence a mim. Todas as coisas que Deus disse que são minhas, são minhas. E eu realmente não preciso lutar por essas coisas. Eu as tomo por força, pela força, você entende? Mas eu preciso estar nessa área de entendimento da morte, o enterro, a ressurreição, a ascensão, a posição assentada, o envio do Espírito Santo através de Cristo, de que tudo já foi feito. Mas eu não tenho nenhum inimigo, ninguém que possa me parar. Como um filho de Deus, aquilo que Deus disse que é meu de direito, eu disse, aquilo que Deus disse que é meu de direito, eu não preciso de 3 pregadores me ajudarem a obter. Eu mesmo sou ousado. Acheguemos-nos com ousadia diante do trono da graça. Como que chegamos? Com ousadia. O que significa ousadia? Eu tenho direito, certo? Quem mais? Se alguma coisa me atrapalhar, eu vou nocautear essa coisa de lado.
Deixa eu terminar de ler esse versículo, porque a graça maravilhosa de Deus fez de mim quem eu sou. E sua graça para mim não foi infrutífera. Eu quero que você pegue isso agora. Numa certa... Eu preciso falar algumas coisas que talvez me faça parecer sábio demais, mas eu não sou. Porque quase que você precisa ser não sábio na sua própria força para que Deus possa te ensinar alguma coisa. Por causa de não saber como operar na graça apropriadamente, muitas vezes você pensa que está operando em fé e você está tentando operar na lei. E a não ser que você faça a mudança da lei, todas essas regras e todos esses regulamentos, e entre na revelação da graça, você não conseguirá ir para os lugares que Deus quer que você vá. Você me ouve? Então, nós não estamos na escola dominical nessa manhã. Você precisará prestar atenção e você consegue fazer isso. Na verdade, quanto menos você sabe, melhor para você essa manhã. Se você não sabe nenhum de versículo, aleluia, glória a Deus. Porque esses versículos, essas pessoas que conhecem versículos, os conhecedores de versículos são os que ficam bloqueados, porque você tenta mostrar coisas para essas pessoas e a pessoa vai lá pegar o versículo dela, que não produziu nada na vida dela. Então, diga isso comigo. Meus dias infrutíferos acabaram. Você ouviu isso? Em outras palavras, meus dias produtivos chegaram. Note que eu não falei quão santo você é. Note que eu não falei que você não fez nunca nada de errado. A graça não é a liberdade para pecar. Graça é o poder sobre o pecado. Alguém diga, Em outras palavras, seus dias infrutíferos acabaram. E você está a ponto de ser um dos cristãos mais frutíferos que vive na face da terra. Cheio de alegria, cheio de paz, cheio de entendimento, cheio de sabedoria, cheio de amor. Ame seus inimigos. Ame aqueles que te maltratam. Você não pode fazer isso no natural. Você precisa da graça nas suas costas. Eu ouvi no Espírito. Toda a sua desgraça acabou. Oh, é melhor vocês falarem comigo aqui em cima. O que ele disse, toda a minha desgraça, todos os meus erros, todas as coisas, toda vez que eu errei. Mas você não sabe quantas coisas eu errei, não faz diferença. Não, agora, quando eu ouço do Espírito, eu falo. Toda a sua desgraça acabou. Deixa eu tentar ler esse versículo. Eu tenho 3 versículos mais para ler. Vários versículos, um bloco de versículos. Eu espero que você esteja fazendo seus exercícios diariamente, porque vamos ficar de pé um pouquinho essa manhã. Mas a maravilhosa graça de Deus fez de mim quem eu sou. Então nós temos estabelecido o fato de quem você é, certo? E a graça já estabeleceu esse fato. A graça, eu não consigo passar essa parte aqui. A graça significa propriedade. Significa que Deus é meu dono. Deus é dono de todas as outras coisas, e porque Deus é meu dono e Ele é dono de todas as outras coisas, eu sou dono de todas as outras coisas. Então, eu nunca ouvi isso antes. Existe uma unção de propriedade. Eu vou gritar sozinho aqui.
Existe uma unção de propriedade sobre essa casa nessa manhã. Você vai se mover em propriedade para Ele. O seu estilo de vida declarará a glória dele. A sua família declarará a glória dele. Como que eles se dão tão bem assim? Eles realmente se amam uns aos outros. Famílias divididas e coisas divididas acontecendo por toda a sua volta e sua família andando em harmonia. Diga para alguém, isso está aqui. Vista isso. E a graça maravilhosa de Deus fez de mim quem eu sou. E sua graça para comigo não foi infrutífera. A razão pela qual eu continuo lendo essas duas frases é porque elas estão aplicando uma lição da graça. Em algum lugar onde você não consegue obter um rompimento, um avanço, você está sendo infrutífero naquela área, naquele local. E como um apóstolo de Jesus Cristo, eu estou liberando uma unção de frutificação sobre cada pessoa debaixo do som da minha voz. E eu tenho a prova da frutificação na minha vida. Eu tenho provas frutíferas na minha vida. Em alguns dias, eu e minha esposa faremos 54 anos de casamento. Eu não sei o que comprar para ela já tem tudo. Mas eu vou comprar algo para ela. Talvez eu compre uma outra casa. Ah, peguei vocês. O quê? De fato, trabalhei mais do que todos os outros, mas não com minhas próprias forças. Oh, meu Deus! Mas não com minhas próprias forças, mas com as de Deus, as forças de Deus. Pois sua graça... Sua graça empoderadora foi derramada sobre mim. Venham comigo. Ouça, receba isso de forma pessoal nessa manhã, no nome de Jesus. Cada pessoa debaixo do som da minha voz, uma graça empoderadora está sendo derramada sobre você agora. Alguém aí diga, graça empoderadora. Então, não tem nada a partir de hoje em diante que você não tenha a força para fazer. Agora, eu estou te falando, vai ficar forte aqui, porque daqui a pouco você já vai sentar. Porque eu estou a ponto de te mostrar algumas coisas agora. Vá para... E sublinha esse versículo também. Vocês sabem usar os telefones aí? Você está vendo meu telefone aqui, sublinhado? Eu quero os textos marcados. Vocês usam os telefones de vocês para todas as outras coisas? Venham aí. Me mostre o telefone de vocês aí. Me mostre o telefone de vocês aí sublinhado. O meu está sublinhado com roxo. Não importa a cor. Agora, eu quero ir para um outro versículo na versão Paixão. Na tradução da versão Paixão. E este é o nosso bloco de versículos de crescimento. Isso aqui está sendo saindo do modelo pastoral da igreja para o modelo dos todos 5 dons ministeriais. O pastor, o apóstolo, o profeta, o mestre e o evangelista. Todo mundo alinhado. Veja, porque se temos todos eles alinhados, todo mundo anda no mesmo poder. A graça apostólica vem para a sua casa hoje.
A graça apostólica vem para o seu coração hoje. Você vai pensar de forma diferente, você vai agir de forma diferente. Em Efésios, agora você nem vai acreditar nisso. Capítulo 4, versículo 11, na versão Paixão. Você nem vai acreditar nisso. Quando o Senhor me mostrou isso, eu falei, o quê? É isso que o Senhor tem feito eu fazer? Veja. Olha para cá, tá vendo? Ok? Agora preste atenção nisso. A sua graça está a ponto de ficar posicionada. Anote isso aí. A sua dimensão completa da graça está a ponto de ficar posicionada. A sua propriedade completa, a sua unção completa, para ser um representante de Deus através do seu corpo aqui na terra. É quase que é uma caminhada de Deus, porque Deus estará caminhando através de você. Porque veja, existe uma palavra que vem juntamente com a graça, que o Espírito de Deus está falando comigo agora. E sem a graça, essa palavra não pode ser eficiente. A palavra chamada rendição. A graça te dá um poder para se render. Uma vez que você entende a graça, você confia em Deus mais. Eu pedi a Ele por isso, eu não vejo no natural, eu não sinto isso no natural, mas eu sei que Ele não pode mentir. Ele não é um homem para que Ele possa mentir para mim. Então eu sei que aquilo que eu pedi a Ele, Ele sempre vai me entregar. Porque Ele disse que eu não sou um homem para que eu possa mentir. Se eu disse, eu farei acontecer. Então, o que quer que você tenha pedido a Ele, hoje eu quero que você coloque a graça sobre esse pedido, porque certamente ele acontecerá. Se Deus é por você, quem pode ser contra você? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Agora o Salmo 23 se tornará real para você, debaixo da graça. O Salmo 23 não poderia ficar real para você, a não ser que você entendesse a graça. Eu não sei se eu vou conseguir passar isso aqui hoje. Eu tenho anotação em cima de anotação no meu computador e aqui, que o Senhor está falando comigo sobre essas coisas. Vamos começar no versículo 11. E Ele designou alguns com a graça para serem apóstolos. E alguns com a graça para serem profetas. E alguns com a graça... Você já viu isso, Leroy, antes? Você já tinha visto? Poderoso, não é? E alguns... E você nunca me falou nada disso. E alguns... E alguns com a graça para serem... Eu estou falando da versão Paixão. E alguns com a graça para serem evangelistas, e alguns com a graça para serem pastores, e alguns com a graça para serem mestres. Isso não é maravilhoso? E seu chamado é para nutrir e preparar todos os santos crentes para realizarem suas próprias obras de ministério. E ao fazerem isso, eles ampliarão e edificarão, eles ampliarão e edificarão o corpo de Cristo. Meu Deus Todo-Poderoso. Todo esse poder tem sentado nos bancos aí. Todo esse poder. Seus próprias obras de ministério. E ao fazerem isso, eles ampliarão e edificarão o corpo de Cristo. Esses ministérios da graça, funcionarão até que todos nós alcancemos a unidade na fé. Até que todos nós experimentemos a plenitude do que significa conhecer o Filho de Deus.
e finalmente nos tornemos um homem perfeito, com todas as dimensões. Oh, meu Deus! Todas as dimensões da maturidade espiritual e totalmente desenvolvidos na abundância de Cristo. E ele continua falando. E então nossa imaturidade acabará. Isso não é maravilhoso? Vocês estão ouvindo isso? Vocês estão marcando aí, já começaram a marcar na Bíblia de vocês? Isso não é maravilhoso? E então nossa imaturidade acabará. E não seremos facilmente abalados por problemas, nem desviados por novos ensinamentos, ou pelas falsas doutrinas de enganadores que ensinam mentiras inteligentes. Diga, obrigado, apóstolo. Eu vou te falar mais coisas. Em vez disso, permaneceremos fortes e sempre sinceros em nosso amor ao expressarmos a verdade. Todas as nossas orientações, direções e ministérios fluirão de Cristo e nos levarão mais profundamente a Ele, o cabeça ungido de seu corpo, a igreja. Pois seu corpo foi formado à sua imagem e está intimamente unido e constantemente conectado como um só. E cada membro recebeu dons divinos. O quê? Para contribuir com o crescimento de todos. Eu amo isso. E à medida que esses dons operam efetivamente em todo o corpo, somos edificados e que mais aperfeiçoados em amor. E o versículo 7 fala: portanto, com a sabedoria que me foi dada pelo Senhor, eu digo, vocês não devem viver como os incrédulos ao seu redor, que andam em suas ilusões vazias. Você pode se sentar. Sobre o que estamos falando aqui é vivendo no estilo de vida do Evangelho da Graça Maravilhosa, dentro deste contexto. Vivendo no estilo de vida do Evangelho da Graça Maravilhosa. Quando você vive nos seus benefícios da graça o tempo todo, você vai precisar saber como viver no estilo de vida do Evangelho da Graça Maravilhosa. E ele acabou de apontar para nós de muitas formas nessa tradução que lemos. Liberando a sabedoria multifacetada de Deus. Você tem o direito, não importa o que surja contra a sua vida, de ter a sabedoria multifacetada de Deus para lidar com cada situação. A sabedoria multiforme da graça. A graça, uma palavra intercambiável com graça é favor, significa propriedade, é a tarefa. A tarefa que Deus deu a você e a mim não pode ser executada sem a graça. Agora nós vamos olhar daqui a pouco Romanos 4:13. Que ele deu, o apóstolo Paulo deu. Ele deu revelação explícita sobre se virar as costas para a lei e se voltar para a graça. A graça soa como se fosse fácil, mas é uma revelação. Você precisa estar no Espírito para fluir na graça. Porque a graça é tão maravilhosa, Deus fez tanto por nós através de Jesus Cristo na cruz. A graça já pagou, já está paga. Anexando a graça maravilhosa de Deus, a sabedoria multiforme de Deus. Fazer isso é apostólico. Vivendo debaixo da graça maravilhosa, ouça,
Viver debaixo da graça maravilhosa é a autoridade do crente. Nós apenas cantamos a música e vamos para casa. Não, você não canta a graça maravilhosa, você vive a graça maravilhosa. Viver debaixo da graça maravilhosa é a autoridade do crente. Então, portanto, se o crente não está vivendo debaixo da graça maravilhosa, isso significa que o crente não está vivendo em sua autoridade. Isso significa que Satanás mentirá para aquele crente e dirá para ele o que ele fará com ele. Mas quando você está debaixo da maravilhosa de Deus, você fala para Satanás, você olha para ele e diz, cala a boca, com quem você está falando? O seu rabo já está chicoteado. Não venha para cá falando que você vai me chicotear. Eu estou com aquele que te chicoteou. Sai daqui. No nome de Jesus. Você pegou isso? Viver debaixo da graça maravilhosa é a autoridade do crente. Em outras palavras, porque nós não fomos ensinados sobre a graça apropriadamente, porque eles tentaram cortar o apóstolo. Satanás estava fazendo isso. E agora o que está surgindo, o que está vindo na igreja, você tem autoridade sobre Satanás, sobre o pecado, sobre doença, sobre o eu e sobre as situações. Vocês têm que anotar isso, não apenas sente aí, porque eu estou te falando coisas poderosas. Ouça, você tem autoridade. Uma vez que você aprende como operar na graça, uma vez que você aprende como operar na ressurreição, o poder da ressurreição, uma vez que você sabe como operar no poder enviado pelo Espírito Santo, uma vez que você entende que eu tenho um assento bem do lado do trono de Deus. Note que eu não falei Jesus. Eu tenho um assento porque eu estou em Jesus. Então Jesus tem um assento lá, o Leroy também tem um assento lá. Você entende isso? Você tem autoridade sobre Satanás, sobre o pecado, sobre doença, sobre o eu e sobre as situações. O que Lucas 10:19 diz? Abra a Bíblia de vocês. Agora troca, vai para a Bíblia de vocês. Que estão no telefone aí direto, agora vai para o telefone. Vai para a Bíblia mesmo. Lucas 10:19. Aleluia! Glória a Deus! Olhe para alguém perto de você e diga, eu não vou ser o mesmo mais. Diga querendo dizer mesmo. Não estamos no cinema aqui, isso aqui não é cinema. Veja, eu dei a vocês poder para o que? Pisar sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, de forma alguma, te fará nenhum dano. Abra isso na versão Paixão, vamos ver como fala lá nessa versão. Lucas 10:19. Eu nunca li na versão Paixão, vamos ver lá. Vamos ver o que diz lá. Agora vocês entendem que lhes concedi toda a minha autoridade. Meu Deus, todo poder, para dominar o reino dele. Você pisoteará todos os demônios à sua frente e vencerá todos os poderes que Satanás possui. O quê? Vocês não ouviram isso? Vocês ouviram isso? Como que você ainda está sentado aí então? Absolutamente nada te prejudicará quando você andar com essa autoridade. Venham, me dá esse versículo de novo. Meu Deus Todo-Poderoso. Agora vocês entendem que lhes concedi toda a minha autoridade. Veja, se você não entende a graça, você vai para os 10 mandamentos. Para pisotear sobre todos o seu reino. Para dominar o reino dele. Você pisoteará todos os demônios à sua frente. E vencerá todos os poderes.
Todos os poderes que Satanás possui. Todo mundo diga, todos os poderes que Satanás possui. Me dá a última parte desse versículo. Ha, ha, ha. Venham, venham. Homens, me ajudem aí. Absolutamente nada te prejudicará quando você andar com essa autoridade. Eu creio que alguém precisa andar um pouquinho aí. Andar nessa autoridade um pouquinho. Vai por direções diferentes aí, anda um pouquinho nessa autoridade. Sua caminhada não está mais a mesma. Você está andando numa autoridade completamente nova. É uma 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 autoridade completamente nova. Você está andando numa autoridade completamente nova. Com revelação da sua autoridade verdadeira. Nada que Satanás possui conseguirá te causar dano à medida que você anda nessa autoridade da graça. Agora volta para o seu assento e anote o seguinte: eu estou andando na minha autoridade da graça completa. Eu estou andando na minha autoridade do sangue completa. Eu estou andando na minha autoridade, na minha unção completa da autoridade. Vocês estão sendo ensinados, vocês sabem disso, não recebam isso de forma leve. Eu não estou falando de mim aqui também, não. Eu estou falando da graça de Deus sobre nós. Ele está nos preparando. Eu nunca verei um homem como uma mulher. Eu nunca verei uma mulher como um homem. Porque eu estou andando numa graça forte demais para Satanás puxar essa mentira para cima de mim. Ha, 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 ha. Entende o que eu estou falando? Uma outra coisa é, eu nunca mais andarei pobre, nunca mais. Eu sempre vou ter dinheiro. Fale comigo aqui em cima. Todo o dinheiro que eu preciso. E ainda vou dar para alguém um pouco de dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro, dinheiro venha para mim. Quando? Agora. Não sexta-feira, não no dia 1º do mês. Aleluia! Vou pregar, estou feliz com a minha pregação aqui. A graça executa a nossa autoridade, vivendo numa graça que sempre aumenta. Anota isso aí, vivendo numa graça. A graça está sempre aumentando. A minha graça está sempre aumentando. A minha bênção está sempre aumentando. A minha unção está sempre aumentando. Ficando cheio da graça, da verdade e da fé. Preste atenção que estou a ponto de falar algo, estou a ponto de falar algo. É novo isso, mas veio do mundo espiritual. Ficando cheio da graça, cheio da verdade e cheio de fé. Aqui está a trindade do sobrenatural. A graça, a verdade e a fé. Onde está esse versículo? João 1,14, onde ele fala que Jesus estava cheio da graça e da verdade. É João 1,14, alguém sabe? É isso? Me dá na versão Paixão. João 1,14, eu nunca vi na versão Paixão. Tá no João 1,14? E essa expressão viva se tornou um homem, viveu entre nós. E nós ficamos olhando para o esplendor de sua glória, a glória do único.
que veio do Pai, transbordando. Eu sei que Ele fez. Cheio de misericórdia eterna e verdade. Em outras palavras, Ele está transbordando com misericórdia eterna e verdade. Isso não é maravilhoso? Aleluia! Agora ouça, estou a ponto de fazer uma declaração. Essas declarações vieram de horas e horas de oração para poder ministrar vocês. Nenhuma outra vida existe que possa tocar neste tipo de viver. Você precisa saber sobre a graça. Ela inclui todas as coisas e mais ainda. Ouça com bastante atenção, porque Ele tem feito isso para nós. Na verdade, se você não entende a vida da graça, o inimigo continuará te mantendo, tendo cobiça por aquilo que já é seu. Leroy, você ouviu isso? Se você não entende a vida da graça, o inimigo te manterá em cobiça para obter aquilo que já é seu. Ele faz você pensar que você não consegue obter aquilo, mas aquilo já é seu. Através da graça e da fé, nós podemos ativar a plenitude de Deus. Tudo que Deus é, tudo que Deus tem, tudo que Deus pode fazer através da graça e da fé. Se você entende completamente que Jesus Cristo foi um presente da graça para nós, de Deus, para trazer todo o pacote completo. Meu Deus, você ouviu isso? Sim, Deus enviou tudo que Ele é através de Jesus. Para você, para mim, para que possamos ser exatamente como Ele. Nós temos um corpo de carne e sangue, mas Ele enviou Jesus num corpo de carne e sangue para nos mostrar como devemos viver em vitória o tempo todo. Ninguém vai... Daqui a pouco vocês já vão para casa. Mais alguns minutos. Me dê 3 aleluias. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora, ok, Senhor, eu preciso falar isso. Agora você tem o direito de falar para Satanás: infernos não. Infernos não. Você não vai colocar isso no meu corpo. Infernos não. Você não vai colocar isso no meu salário. Infernos não. Você não vai colocar isso no meu casamento. Infernos não. Você não vai colocar isso nas minhas finanças. Eu e minha esposa nos daremos bem. Você não é casado ainda, rapaz? O que você está falando? Ele sentou lá concordando. Ele pensou em ver a menina, ela falou: tô com um vestido. Você está esperando por um dia para sair? O vestido já é o dia de sair. Já tem o vestido. É coisa de particular dele, vocês não sabem. Se você não sabe como o Senhor, é melhor você colocar o cinto de segurança. Se você não sabe como viver na graça maravilhosa diariamente, você está vivendo num túmulo falso que foi estabelecido pelo inimigo através da ignorância e da religião. Eu vou falar isso novamente. Vocês ouçam, porque o Espírito Santo vai nos ajudar. Ele vai te arrancar de uma membresia normal de igreja, para você reconhecer que não tem nada de normal acerca da igreja. Você pode ter mais alegria, você pode ter mais paz, você pode ir para mais lugares, você pode se expressar. Na verdade, deixa eu rever e falar de novo esse daqui. Deixa eu voltar para a coisa toda aqui.
Nenhuma outra vida existe que possa tocar nesse viver desse tipo. Isso inclui tudo e ainda um pouco mais. Pegou? Na verdade, se você não entende a vida da graça, o inimigo te manterá em cobiça para obter aquilo que já é seu. Isso não é maravilhoso? Se você não sabe como viver na graça maravilhosa diariamente, você está vivendo num túmulo falso que foi estabelecido pelo inimigo através da ignorância da religião. E numa certa grande extensão, o inimigo capitalizou em cima do púlpito para pregar esses sermõezinhos bacanas, esses sermões que rimam. É por isso que Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 2, eu não vim aqui com vocês com palavras eloquentes de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Para que quando você sair daqui, você vai sair daqui em poder e não apenas com um crochê, uma mensagenzinha, um poeminha bacana, uma musiquinha bacana. Não, eu preciso estar forte no Senhor e na força do seu poder. Eu preciso saber como colocar toda a armadura de Deus para que eu possa ficar firme contra os ataques do inimigo. Eu sei como colocar o escudo da fé que apaga todos os dardos inflamados do maligno. O capacete da salvação. Eu preciso saber como colocar isso por mim mesmo. Eu não preciso ligar para nenhum pregador para colocar a armadura. A armadura pertence a mim. Meus pés calçados com a sandália do Evangelho da Paz. Deixa eu falar com vocês aqui, Eu estou cercado com o cinturão da verdade. Toda a armadura. Porque eu tenho. Você conhecerá a verdade. E a verdade o quê? Te libertará. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, cortando o meu caminho através dessa situação. Eu vou cortar o meu caminho através dessa situação com a espada do Espírito. Aleluia! Se você não crê em mim, me engana. Aleluia! Sim, eu estou olhando para você. Eu quero ver se você está recebendo isso. Minha esposa pode te falar das horas e horas. Meus filhos podem te falar. Que eu passo com o Senhor. Eu quero ouvir Ele. Eu não quero vir aqui apenas por vir aqui. Eu não quero vir aqui e receber nenhuma da glória dEle. Eu não sou capaz de fazer nada disso. Mas eu quero que vocês peguem isso. Eu não quero que você saia daqui e entre no seu carro apenas dizendo, já fui à igreja só. Não, alguém lê um versículo para mim. Não. A igreja tem vivido nesse túmulo falso. Sim, está com a Bíblia na sua mão. Lendo a Bíblia dentro do túmulo. Mas a graça nos ressuscitou nessa manhã. Vivendo, senta aí. Viver pela graça é permitir Deus manifestar. Se manifestar. Para o mundo todo, através de você. Viver pela graça é permitir Deus se manifestar para todo o mundo, através de você. Eu estava sentado na minha varanda mais cedo essa manhã, comendo 2 ovos mexidos que minha esposa fez para mim, e o sol estava brilhando, e eu estava sentado lá com o meu hobby, e um homem e sua esposa passaram por nós. Agora, você precisa levar um tempão para passar por toda a minha casa. E você tem... E a casa que é em frente à minha, você consegue ver a parte dos fundos. Tem a garagem e os carros e as coisas, a cerca. E esse homem agiu como se ele estivesse olhando para aquela cerca e para aquela outra, para aquela casa. E eu falei, Senhor, um dos homens mais estúpidos no mundo acabou de passar por aqui e não olhou para ver o que o Senhor pode fazer aqui. Ele nem fez nenhum esforço para olhar, porque ele me viu. Ele não olhou para nós. Porque minha varanda, você consegue vir vindo lá pela rua. Então ele virou, ele decidiu na mente dele, virou.
como se eu não estivesse sentado lá. Eu falei, que homem burro. Por que eu te falei isso? Porque você é suposto a representar Deus aqui na terra. Você é suposto a ser abençoado. Veja, eles nos ensinaram diferentemente sobre isso. De forma diferente sobre isso. Mas quando o dinheiro veio, isso sacudiu todo mundo da igreja. Mas quando eles começaram a vir o dinheiro vindo, eles calaram a boca também. Eu vou te entregar mais alguns pontos. Vamos falar rapidamente sobre ser chamado e iluminado para saber como viver uma vida da graça. Chamado e iluminado é o que estamos fazendo aqui essa manhã, sobre como vivermos uma vida da graça. Fiel e ignorância acerca da graça maravilhosa de Deus que pertence a você. Fiel e ignorante. Veja, Lucas 15, 25. O filho pródigo. Vamos ver ali rapidamente. Talvez eu precise concluir ali. Chamado, fiel e ignorante quanto à graça maravilhosa de Deus que pertence a você. Em outras palavras, você é fiel, mas você é ignorante. É nisso que Satanás quer você. Satanás quer que você seja fiel, mas ele quer que você permaneça ignorante. Ele nunca quer que você seja fiel e sábio. Então ele deixa você ir à igreja, ele deixa você marcar sua Bíblia, ele deixa você ter seu estudozinho bíblico de 30 minutos que você fala lá. Mas ele não quer que você flua nisso. Olhe para alguém perto de você e diga, o fluir começou. O Espírito Santo vai me ajudar, porque você tem o Espírito Santo dentro de você. No seu sono, enquanto você estiver dormindo de alguma outra forma, o Espírito Santo vai falar com você, bebê. Porque eu estarei orando. Xatarabababá. O Espírito Santo, cada pessoa aqui online, cada pessoa aqui, sua vida é suposta estar sendo transformada agora. Você não estará no mesmo nível. Eu falei que eu queria mais de 2.000 pessoas online. Vai ter mais de 2.000 pessoas domingo que vem. Então vocês da internet aí tragam mais pessoas. Convidem mais pessoas para vir. Eu quero que um remanescente seja forte o suficiente nessa graça. Em que versículos estamos abrindo? Posso te mostrar a graça ignorante? Você precisa saber o que a graça ignorante é. Esse rapaz foi ignorante. E ele foi parar pobre, mas ele caiu em si. Vocês ainda estão aqui? Ok, eu tenho 11 minutos, daqui a pouco eu já vou concluir. E hoje eu preciso celebrar um aniversário de uma de minhas netas. Quantos anos ela está fazendo? 11, né? Hã? Qual o nome dela? Kayla. Eu saio, fico no espírito, eles têm que me ajudar. Eu tenho 10 netos. Nós vamos celebrar o aniversário dela na hora do almoço. E ela precisa dar um discurso. Nós cantamos feliz aniversário, parabéns para você. E depois, a hora do discurso. Igual o irmão dela. Discurso, discurso. Nós fazemos isso com cada membro da família. As minhas noras não são noras para mim. Meu genro não é genro para mim. Ele é meu filho. Elas são minhas filhas. Eu sei que elas têm mãe e pai, mas eu as aceitei também. Então, nós somos uma família muito próxima, chegada. Nós comemos juntos todos os domingos. E algumas dessas moças que estão servindo aqui há anos. E elas são muito abençoadas. E os maridos ficam esperando por elas nos carros, 2 horas. As moças que servem aqui, porque eles vivem em outra cidade, sabe? É maravilhoso.
Vocês pensam que eu não noto isso? Eu noto. Veja o versículo 11 do capítulo 15. Quando você não entende a graça, você é realmente estúpido. E você faz outras coisas estúpidas. E você poderia ter tudo junto, mas o mundo te engana. E ele disse, um certo homem tinha 2 filhos, você está comigo? E o filho mais jovem, disse, o que eu estou falando é, esse menino aqui não entendeu a graça. E o mais jovem disse, pai, me dê a minha parte dos bens. A graça não é para te tirar de Deus, que pertence a mim aqui. Os bens que pertencem a mim. E ele dividiu os bens para eles. E não muitos dias depois, o filho mais jovem ajuntou tudo que tinha, pegou sua jornada e foi para um país distante. E lá ele desperdiçou, você vê isso? Toda a sua substância com uma vida desregrada. E quando ele havia gasto tudo, veio uma fome na terra e ele começou a passar necessidade. Veja, ele saiu do fluir da graça. E ele foi e se juntou lá num cidadão daquele país. Até certo nível, isso vai machucar agora. Isso realmente vai machucar. Mas até certo ponto, nós temos passado por cima da provisão de Deus para nós. E tentado fazer acontecer através dos nossos empregos. Ou abrir uma empresazinha e deixar Deus de lado. Eu falo para todos os meus homens de negócios aqui, estão aqui agora. Eu tenho homens de negócios ao redor do mundo todo que são conectados com o meu ministério. Não deixem Deus de fora. Não importa que boa ideia você pense que tenha. Você coloca Deus em primeiro lugar. Veja. A graça não permitirá você perder o seu ritmo com Deus, uma vez que você é abençoado. Porque você sabe que foi Deus que te abençoou. Veja, veja, veja. Veja, a graça te impedirá de olhar para outros lugares. Você sabe, foi Deus que fez isso por mim. Veja o que aconteceu com esse menino. Você vê o que aconteceu com esse menino? Esse menino pegou a porção da graça dele, o lote dele, e foi embora e começou a viver no mundo. Depois ele foi comer com os porcos. Depois nem deram mais as comidas dos porcos para ele. Mas ele se arrependeu. Mas ele não é o mais estúpido. O irmão mais velho dele foi mais estúpido do que ele. Eu vou te mostrar e vou concluir. Deixa eu te mostrar. Ser estúpido acerca da graça. Ser estúpido com relação à graça. Eu quero te entregar essa palavra. Eu não vou ter nenhum membro dessa igreja aqui, o Word of Life Christian Center, e nenhum parceiro do meu ministério sendo estúpido com relação à graça. Satanás quer que nós sejamos estúpidos com relação à graça. Ele tem tentado nos dar religião, nos condenar, te condenar. Você não fez isso, não fez aquilo. Não, não. Você tem o Deus da graça dentro de você. Diga para alguém, você tem a graça de Deus dentro de você. Não importa o que você tenha feito, não importa o que você tenha feito. Você tem a graça de Deus dentro de você. Você pode se arrepender a qualquer momento. Veja esse rapaz estúpido aqui. Eu quero pregar sobre o estúpido. Agora certifique-se de que você não esteja nessa linha aqui. Ok. Versículo 25. Lucas 15, 25. Sabe, o pai recebeu o filho mais jovem que havia retornado. E seu filho mais velho estava no campo. E à medida que ele se aproximou da casa, ele ouviu música e dança. Porque o outro filho tinha voltado, entende?
E ele chamou um dos servos e perguntou: o que isso significa? O que toda essa dança aí significa? E ele disse a ele, versículo 27, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho cevado, porque ele o recebeu em segurança. Veja o versículo 28. Porque vai chegar aqui, você vai ver completamente estúpido, completamente estúpido. Diga estúpido. Diga para a pessoa do seu lado, não seja estúpido. Não importa, diga para a pessoa. Nós estamos tentando fazer isso aqui chegar em você. Não temos medo aqui, não. Se a pessoa se levantar e bater em você, bate de volta, nocauteia essa pessoa no chão. Estamos tentando chegar em algum lugar aqui. Não vamos ficar aqui com essas regrazinhas, não. Versículo 28, ele ficou enfurecido e não quis entrar. Portanto, seu pai veio até lá fora e falou com ele. E ele respondeu e disse ao seu pai, veja, estes muitos anos, esse versículo é tão poderoso. Veja, todos esses anos eu te sirvo, nunca transgredi em nenhum momento seus mandamentos. E ainda assim o Senhor nunca me deu um novilho. Preste atenção, para que eu possa celebrar com os meus amigos. Mas assim que o seu filho voltou, que havia devorado todos os seus bens com as prostitutas, o Senhor matou para ele um novilho cevado. Veja o versículo 31. E por causa, estou concluindo agora, e por causa da graça apostólica e da graça profética não estarem posicionadas corretamente, nós nos tornamos estúpidos com relação a este fato, porque não entendíamos a graça. E ele disse a ele, filho, você está sempre comigo. E tudo que eu tenho é seu. Eu fico imaginando se Deus ainda está falando. Eu fico imaginando se Deus ainda está falando as mesmas coisas. Eu fico imaginando se Ele está aqui na Word of Life Christian Center nesta manhã falando para nós e para todos que estão conectados conosco online a mesma coisa. Tudo que eu tenho é seu, mas você precisa fluir na graça para entender. Esses 2 empregos que você tem não vão fazer acontecer. Você precisa estar em casa para criar esses filhos. Você trabalhando, a esposa trabalhando, o cachorro saiu para trabalhar, o gato saiu, foi para outro emprego, o periquito foi para outro emprego. Eu lembro, na minha conclusão, eu precisei sair do emprego, o Senhor me mandou sair do meu emprego, meu irmão está aqui, meu irmão mais velho está aqui agora. O meu outro irmão mais velho faleceu, mas ele está aqui. Eles vieram falar comigo ontem. 2 dos meus irmãos vieram falar comigo. Mas eu não falei para eles quando eu saí do meu emprego. Eu não falei para ninguém, apenas saí. Eles não sabiam que eu tinha saído do emprego. Deus falou para eu sair. Não foram eles que falaram para mim para eu sair do emprego. Foi Deus que era responsável por mim. Então eu não ia chegar até eles para pedir para eles me sustentarem. Depois, 2 anos depois, um amigo meu, ele costumava ser meu amigo, mas quando eu me tornei um cristão, ele me excluiu. Mas ele sentou no meu carro, sabe? E ele começou a rir e falou, você está vivendo do salário da Carolyn, sua esposa. E ele riu. Eu peguei aquele telefone, Carolyn estava no trabalho. Eu liguei para ela e falei, sai do emprego. Hoje, sai. Ela saiu naquele dia do emprego. E Deus cuidou de nós desde então. Tem cuidado de nós desde então. Coloca esse versículo de volta lá no telão. Este último versículo que temos lá. Se você não pegar essas mensagens da graça que eu tenho ensinado, você vai viver sua vida inteira passando sufoco juntamente com todo o restante das pessoas.
Eles também falaram para mim, eles estavam sentados, nós estávamos, é muito bom não dever nada para ninguém. Estávamos na cadeira de balanço e a gente comentou, é muito bom não dever nada para ninguém, tudo quitado, casa quitada, tudo quitado. É muito bom viver livre de dívidas. E o irmão que está aqui, ele está vivendo numa casa muito bacana, uma casa bacana, toda quitada. E pegou fogo, teve incêndio, eles construíram uma outra casa. Na idade dele, ele e a esposa dele, com a idade que eles estão, nunca vi eles passarem sufoco. A casa foi incendiada e eles passaram pelos procedimentos que precisavam construir uma nova casa. E você tem 25 anos, tem chorado. Oh! Eu ouço. 6 palavras. É hora de você crescer. É hora de você crescer. Deixa eu falar isso para você, como um profeta de Deus. Dinheiro venha, não funciona sem a semente. Quando a revelação dinheiro veio, ela veio com a semente. Não faz nenhum sentido eu mentir para você, orar por você, impor as mãos sobre você e fazer tudo isso. Dinheiro venha é uma palavra profética de Deus para cancelar todas as dívidas, para ter todas as necessidades supridas. E não vai acontecer isso da noite para o dia, porque Deus está te treinando à medida que você avança, para que você nunca saia do fluir. Ele está te treinando à medida que você avança. Eu nunca vou parar de semear. Nunca. Eu não estou nem aí para quanto você obtenha, receba. Você se levanta de nível e você semeia mais. Você levanta de nível e dá mais, semeia mais. E o dinheiro continua vindo, continua vindo. Então, eu não posso te ajudar se você não for prestar atenção. Você pode sentar bem aqui, com toda essa riqueza fluindo, a prosperidade fluindo, o aumento fluindo. Você pode estar bem aqui em meio a tudo isso e ainda deixar passar por você despercebido. Não faça isso. E você começa onde você está. Só porque uma outra pessoa trouxe $5.000 não significa que você vai trazer $5.000. Mas se você continuar semeando, você não pode entrar em pânico. Quando chegar em certas quantias, não entre em pânico. E aí depois eu tenho a declaração gloriosa para fazer para você, que você não está semeando para mim, para viver, porque eu já estou vivendo a vida boa. Eu semeei minha própria saída do buraco. Então você pode semear a sua própria saída do buraco. Por que Deus nos daria dinheiro? Venha em Darrow. Dr. Forbes falou, estamos aqui, vivemos no condado da Ascensão. É o nome do nosso condado, da Ascensão. Ok. A fé vem pelo ouvir, e eu sinto que minha fé tem crescido só por causa dessa mensagem. E eu sou grato, eu sei que você também é. Se você quiser semear, digite a palavra SOW, S-O-W, para mais 1-225-230-2234. Novamente, SOW, S-O-W, para mais 1-225-230-2234. Ou você pode ir no website iwm.org/give. Também nós cremos no poder da conexão. Tudo que está acontecendo neste ministério, tudo que está fluindo na vida do apóstolo, precisa estar fluindo na sua vida através da sua vida também. E você precisa conectar para que isso aconteça. Se você quiser se tornar parceiro, é fácil. Digite a palavra CONNECT para mais 1-225-230-2234. Novamente, a palavra CONNECT para mais 1-225-230-2234. Ou vá no website iwm.org/partnership e conecte-se lá. Estamos felizes de estar conectados com você.